Você sabia que você está deixando para o Estado como que vai ficar os seus bens? Sim, gente, na união estável, caso você não regularize ela, a sua situação do seu patrimônio está na mão do Estado. Eu sou a Ingrid, sou advogada da Lemes Teixeira Advocacia, escritório especializado em Direito de Família e Sucessões, e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a união estável. O que é, como funciona, como característica. Então a gente vai falar isso tudo nesse vídeo. Mas já curta, compartilha, ative o sininho e deixe nos comentários suas dúvidas sobre união estável. O que é? A união estável é uma maneira de constituir família. Hoje no ordenamento jurídico brasileiro a gente tem a opção de ser casado ou ter uma união estável. A união estável pode ser regularizada ou não regularizada. A regularizada é quando você vai no cartório e você e seu companheiro informam a obtenção de uma união estável entre vocês dois. Vocês regularizam essa situação. Mas existem vários casais que não se casam e também não regularizam a união estável. E é a união estável sem registro. Aquela que você tem constitui por algumas características que existem no seu relacionamento, mas ela não está regularizada em local nenhum. Isso é um grande problema na vida de quem está passando por essa situação. Porque nessa situação você está deixando para o Estado escolher como vai ser a partilha dos seus bens, como vai acontecer em caso de divórcio, em caso de falecimento de algum dos companheiros. Então essa escolha não está sendo sua nem do seu companheiro, e sim do Estado. Por isso a importância de regularizar uma união estável. Como funciona uma união estável? Então, pessoal, muitas pessoas tinham aquela questão, tem que ter um tempo de período de relacionamento, tem que estar morando junto. Não, pessoal, não tem essas características. O único pré-requisito para caracterizar uma união estável é vocês terem a intenção de constituir família. E isso a gente consegue comprovar por meio de testemunhas, por meio de mensagem entre ambas as partes, onde eles falam que a gente vai casar, que a gente vai ter filho, que a gente pretende construir uma família. Isso já caracteriza uma união estável. Então pode ser um relacionamento de um mês a gente conseguir a caracterização da união estável, e pode ser que um relacionamento de 10 anos a gente não conseguir caracterizar a união estável. Então depende muito de cada situação. Mas o pré-requisito primordial para ser caracterizada uma união estável é os dois estarem juntos com a intenção de constituir família. Que aquele relacionamento não é meramente um namoro, e sim tem intenção de que aquilo vire sim uma família. E quais são os meus direitos com relação à união estável? Se for caracterizado sim uma união estável no seu relacionamento, você tem direitos como cônjuge. A união estável se compara a um casamento. Então, se for caracterizado, você tem direito como se cônjuge fosse. Mas lembrando que caracterização da união estável, nesse caso que você não escolheu ter uma união, você não registrou ou não se casou, se foi considerado que aquele relacionamento era uma união estável, você está casado na comunhão parcial de bens. Então quer dizer que tudo que foi adquirido por ambas as pessoas daquele relacionamento durante a constância é partilhado entre os dois. São bens comuns do casal, independente de quem adquiriu. Se foi você que pagou tudo, se foi ele que pagou tudo, se foi ela que pagou tudo, se foi em conjunto, independente. O que foi adquirido durante esse período que foi considerado união estável vai ser partilhado entre os dois. Isso em caso de divórcios. E em caso de sucessões também é alterada a consideração da união estável, onde ali a pessoa que foi deixada, o viúvo ou a viúva, é considerada como se casado fosse. Então tem os mesmos direitos do cônjuge em caso de casamento em comunhão parcial de bens. E quais os cuidados que a gente tem que ter nessa questão da união estável? Primeiro, regularize a sua situação. Ou faça um casamento, ou registre a sua união estável. Tenha sempre um advogado especialista em direito de família para estar te acompanhando nessa situação, pois eu digo muito, se advogado fosse essencial nesse momento, não teria tantos divórcios, que assim a gente consegue orientar sobre o seu caso concreto. Mas regularize a sua situação, não deixe para que o Estado escolha de qual maneira que você vai se relacionar nesse seu relacionamento irregular. Segunda questão, deixe as claras com seu companheiro quais são suas intenções com aquele relacionamento.
você quer sim constituir família, não é apenas um namoro, então você tem que regularizar essa situação tanto perante o Estado quanto perante seu companheiro. Tenha conversas claras, converse sobre patrimônio, converse sobre ter filhos, converse sobre administração financeira, tenha sempre um diálogo bem claro com seu companheiro no seu relacionamento. E utilize sim de um advogado para te ajudar nesse diálogo, que assim a gente pode te selecionar qual é a melhor modalidade de partilha de bens para ser colocado no seu casamento ou na sua união, fazer um pacto, registrar tudo com relação ao seu patrimônio, com relação ao se tem filhos ou não, como vai ficar essa situação, para que isso tudo se regularize da melhor forma possível. União estável, casamento, relacionamento não é algo fácil, então faça com que seja da melhor maneira possível para ambos. Então a dica final é: tenha tudo regularizado, tenha diálogo com seu companheiro e use de um advogado especialista em direito de família para te ajudar e te acompanhar nessa situação. Se você está nessa situação, tem amigos que estão nessa situação, encaminhe esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir mais sobre essa situação da união estável. Deixe nos comentários se você tem alguma dúvida e chame a gente para analisar o seu caso concreto, porque cada caso é um caso.